Sandra, tenho 55 anos, 3 filhos, o Pedro com 35, a Gabriela com 34 e o João Vitor com 23. Então, eu descobri que eu estava grávida, né? Eu me casei com 18 anos e 2 meses depois eu descobri a gravidez. Nós estávamos, né, voltando de uma festa e eu estava passando mal, enjoando, meio, né, sonolenta. E aí resolvi procurar um médico na mesma semana. Aí chegou lá, o médico pediu um exame de sangue. Aí ele falou comigo, falou, olha, você não tem nada, você está ótima, você está grávida. Isso, eu fiquei um pouco espantada, claro, né? 2 meses depois de casada, e eu lembro que a minha mãe falava comigo o tempo todo, minha filha, não engravida logo no primeiro ano de casamento, espera um pouco. Porque eu engravidei logo também, né, no princípio, e a gente não aproveita muito, vai curtir um pouco. Aí, 2 meses depois, né, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, tô grávida. Ela, nossa, nem falando, né? Nem eu te falando, você foi lá e fez justamente o contrário. Mas foi muito bom receber essa notícia. Um mundo novo, né? Expectativas. A gente estava recém-casado, então foi uma mistura de coisas, né? De situações, né? De adaptação de casamento e mais a gravidez. Passei muito mal, no começo não foi muito fácil não. Passei mal até o 7º mês de gravidez, emagreci muito no começo. O médico queria me internar para tomar vitaminas, porque como eu não comia, não me alimentava, né? E eu só emagrecendo. Aí ele falou comigo, ó, se você não começar a se alimentar, eu vou te internar. Aí eu precisei insistir na alimentação e aí os 3 últimos meses deu certo. Então, a segunda gravidez, eu engravidei quando o meu filho mais velho, Pedro, estava com 7 meses. Aí, ou seja, eu fiquei com 2 bebês em casa, né? O Pedro estava com 1 ano e 5 meses quando eu ganhei a Gabriela. Então, assim, foi bem difícil. Foi até, assim, eu achei que eu não fosse dar conta mesmo. 2 crianças, né, pequenas, e o Pedro exigia muito de mim porque era muito ciumento, chorava muito por causa do bebê, e eu ficava vigiando para não bater e tal. Chegou a jogar ela no chão, ela estava deitadinha assim no sofá, como se fosse aqui. Aí ele chegou e puxou a mantinha e jogou ela no chão. Aí eu só vi a hora que... E eu falei, ai meu Deus, então eu ficava sempre vigiando ele, né? Aí eu peguei e fiquei assim um pouco... Falei, vou ter só os 2, né? Não vou ter mais filho, porque ter filho um atrás do outro assim não é fácil. Então, e ainda mais, né? Há 36 anos atrás, praticamente. Então foi bem difícil, mas Deus foi dando força. E a minha segunda filha foi muito boazinha. Ela dormia a noite toda, não incomodava. O trabalho que o Pedro dava, a Gabriela não dava nenhum. Então Deus compensou aí. Foi muito interessante. E aí a terceira gravidez, né? Que é o João Vitor, veio depois de quase 12 anos, né? Da Gabriela para ele. Porque eu fiquei um pouco assim, nossa, não vou querer ter mais filhos. Porque foi bem, assim, trabalhoso, né? Um pouco traumático, assim, aquela questão de dar conta de casa, filho, e dar conta bem, né? Porque eu sempre fui muito perfeccionista com as coisas. Aí eu queria dar conta de tudo perfeitamente. E eu não conseguia, né? Então, tive problemas na questão de amamentação, da segunda gravidez. Aí a gente se sente culpado porque não consegue amamentar a criança, aquelas coisas todas que mãe, né? As mães são muito inseguras. Eu, pelo menos, fui muito insegura nas minhas gravidez. E, enfim, mas Deus abençoou e deu tudo certo. A questão da terceira gravidez, né? Não falei. O João Vitor foi o único planejado. Planejado mesmo. Ele foi o único planejado, porque o Pedro, né, veio assim, meio que de supetão. A Gabriela também, né, que eu não imaginava nunca de engravidar com um bebê de 7 meses. E o João Vitor não, foi planejado mesmo. A gente planejou mesmo para ter o terceiro. Aliás, eu queria 4, na verdade. Eu queria ter tido 4. Me arrependo de não ter tido esse 4, né? Mas, enfim. Aí o João Vitor foi muito tranquilo, uma gravidez super tranquila, um parto tranquilo. Ele foi muito tranquilo. A criança nunca me deu trabalho assim, falar. Ele era arteiro, né? Bem arteiro. Mas fazia umas brincadeiras assim, de jogar a cachorrinha na máquina de lavar roupa, né? Quebrar o pescoço do pintinho que tinha lá em casa.
Tipo, por aí, né? Mas assim, foi uma criança muito amada, assim, e bem tranquila, assim, em outros quesitos. Não no quesito de brincadeiras, mas o Nilmar também ajudou bastante nesse ponto. Bom, um período difícil mesmo, assim, que nós passamos foi quando o Pedro adoeceu. Ele teve câncer, né, de intestino. Então, quando a gente descobriu isso, que foi constatado isso mesmo, assim, foi bem complicado. Porque a princípio eu desesperei um pouco. Eu perdi toda a direção de tudo, o Nilmar então nem se fala, perdeu totalmente o... eu acho que por uns momentos o Nilmar esqueceu de Deus, assim, e eu comecei a ficar meio, sabe, bem confusa e bem perturbada nessa questão também. Mas logo depois, Deus foi me lembrando, né, de quem Ele era na nossa vida. Calma, calma, que tudo vai dar certo. Aí eu coloquei minha cabeça no lugar e aí eu fiquei bem confiante, né, no que Deus ia fazer. Porque a enfermidade não era para a morte, mas era para que o Pedro o conhecesse e se chegasse a ele, né, e tudo. Então foi um período bem complicado, assim, de muita emoção, de muita adrenalina, né? Cada exame que fazia, cada vez que ia para o hospital para fazer uma biópsia, a questão de quando foi realmente constatado mesmo o câncer. Aí ele morava no Espírito Santo na época, aí eu tive que ir lá buscá-lo para poder fazer o tratamento aqui. Aí nós procuramos um especialista, amigo nosso, e ele falou com a gente, falou, olha, realmente é mesmo, e a gente vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que olhar. Mas antes de fazer a cirurgia, ele falou, nós vamos refazer todos os exames, e até alguns que ele ainda não fez. Aí começou aquele processo, maratona de exames, tudo de novo e tal. Aí constatou, ele mostrou até o lugar que estava lá pra gente e tal. Mas eu estava muito confiante. Eu tinha certeza que Deus ia fazer um milagre, assim, na vida dele. Aí começamos a fazer todos os exames. Aí alguns exames que fazia, o médico começou a ficar confuso. Ele começou a falar, mas engraçado, que era para ter dado tal coisa aqui, não deu. Mas aí no exame de cá deu. Eu tô meio aqui, tá confuso. Aí reuniu com mais 12 amigos dele lá, todos que mexiam nessa mesma área, né, de oncologia, né, de intestino e tudo. Nós vamos reunir aqui para ver, porque a gente não está conseguindo chegar num contexto, porque os exames estão mudando. Porque no decorrer do processo, cada exame que ele fazia, os primeiros confirmaram todos, mas os outros começaram a mudar. Aí ele fez uma biópsia, ele fez 3 ou 4 biópsias, aí na quarta ele ficou internado 3 dias e foi aniversário do Nilmar. Aí todo mundo chegou aqui em casa, cadê o Pedro, tal, cadê o Pedro? E a gente não contou pra ninguém da família, ficou só entre nós dois. Aí a gente, não, Pedro, daqui a pouco chega aí, tal, etc. Mas não falamos nada, que não estava aqui, que estava internado, estava no hospital internado e a gente aqui. Então, aí o médico falou assim, agora tem que aguardar esse resultado sair. E nós ficamos naquela expectativa, sabe? E, assim, ao mesmo tempo que a gente tinha aquele momentos de crer muito que ia dar certo, a gente tinha aquele momento de medo. E se Deus levar, como é que vai ser? Como é que vai ser se levar o nosso filho? E aí? Né? Ele tinha acabado de formar. Aí a gente batia aquele medo assim, e aí o Nilmar ficou totalmente assim, desnorteado, e eu tentando ser, né, um abrigo para ele também, ajudá-lo nessa parte, e ao mesmo tempo eu não sabia o que fazer muitas vezes. Então muita oração. E tivemos amigos também, né, irmãos, amigos que nos ajudaram muito nessa época, né? Teve a filha do pastor da igreja que a gente era, a Denise, ela vinha aqui todos os dias orar, todos os dias. Ela falou, Sandra, Deus colocou na minha mão que eu vou ter que te ajudar nisso, e todos os dias eu vou estar lá orando com o Pedro, e eu vou ungir, vou orar, e vou ungir, vou orar. E Deus, isso não vai ser para a morte, isso vai ser para que o Pedro saiba o Deus que é pai dele, que sustenta ele e tal. E nessa época o Pedro estava totalmente afastado, né, da igreja, afastado de Deus e tudo mais. E eu confiei naquilo, né? Confiei. Aí no dia que ele foi fazer a biópsia também, ela veio, orou com ele, leu o Salmo 91, orou e falou com ele, falou, Pedro, não tema, Deus está com você. No hospital ele contou um testemunho, ele me falou que na madrugada que ele tinha feito esse exame, essa mini cirurgia, né? Ele estava no quarto, sozinho, né? E ele falou que bateu um medo nele, assim, ele falou que sentiu muito medo, mas aí a enfermeira passou pelo corredor, olhou para ele, voltou, orou com ele e falou com ele, olha, Deus está com você.
essa sua enfermidade não vai ser para a morte. Vai ser para você saber o Deus que você serve. Você tem que se achegar a Deus e tal. Mas foi muitas confirmações que foram acontecendo mediante esse processo todo. Aí quando saiu o resultado oficial, que esse a gente ia saber mesmo, ia ter que abrir, operar, tirar, fazer aquela coisa toda, mais cirurgia mais séria, né? Aí o Pedro chegou com o resultado, eu falei com ele, não abre. Não quero saber o que está aí nesse papel, o que importa para mim é o que Deus já fez e está fazendo, né? E deixa para você abrir no consultório do médico. A gente vai amanhã, né? Era no dia seguinte, a consulta. Aí nós vamos lá e lá o médico vai abrir e vai falar pra gente o que tem que ser feito. Aí pronto, quando foi de manhã, no café da manhã aqui, ele levantou, veio andando assim na minha direção com o exame na mão. Eu já falei que eu não quero ver. Ele falou assim, mãe, eu já abri. De madrugada Deus mandou eu abrir. Não tem nada. Aí eu falei, como assim? Ele falou, mãe, sumiu. Não tá mais lá. Olha aqui o resultado. Aí a gente pegou, olhou, aí foi aquela choradeira, a gente chorou e choramos e abraçamos ele, comemoramos, né, essa vitória, que eu já sabia que ia ser, que Deus ia fazer isso, mas foi muito intenso, foi muito, a gente sentir, a gente ver esse milagre acontecer diante dos nossos olhos, assim, na nossa frente, com o nosso filho. Então eu acho que não foi só para ele, para testificar a fé dele, mas foi mais também para nos fortalecer na fé, né, como pais, e saber que Deus é Deus mesmo e que Ele estava conosco e tudo. Então essa foi um momento muito difícil que nós passamos e ao mesmo tempo uma superação também. Porque, né, vencer um câncer de intestino assim não é fácil. O médico, ele colocou, né, na época ele colocou assim, nos deixou preparados para o pior que poderia acontecer e tudo, mas nada do que ele falava eu deixava aquilo entrar no meu coração, não. Eu falava assim, não, Deus está no controle, Deus, né? E assim como aconteceu. Foi muito bom, maravilhoso. E nós temos muitas experiências com o Senhor em relação a milagres na nossa casa, com os meninos mesmo, assim. Então, não só o Pedro, né? Mas o João Vitor também, eu tenho, né, uma história bem interessante dele. A Gabriela também, sabe? Então, assim, Deus sempre, Ele atuou muito grandemente nas nossas vidas, né? Então, nossa Deus, eu não largo Deus por nada nessa vida. Juntinho com Ele, agarradinha nele o tempo todo. Não, uma outra história, a Gabriela, né, uma vez, ela estava com 13 anos, ela deu umas feridas no rosto e umas bolhas mesmo, assim, parecendo um olho de peixe, sabe? Era uma bola assim estranha, meio embaçada, igualzinho um olho de peixe, assim. E escorria um líquido, e nesse líquido, cada lugar que ia encostando, ia dando outra. Então o rosto dela ficou, você tem que ver, deformado assim. E na época também médico nenhum sabia o que era. Ninguém sabia, não, e assim, a gente ficou apavorado, sabe? E foi também questão de oração, foi um amigo do Nilmar, que Nilmar tinha também, que orou por ela, que ela tinha umas alergias também nos braços, nas pernas. Ele orou por ela. E essa questão também da pele. Então, na época, falaram que tinha feito coisa pra ela, que alguém tinha feito e tudo mais. Então, assim, a gente se agarrou em oração mesmo, em Deus, e ela foi curada. Não ficou nem marca no rosto dela, dessas feridas, né? E também questão do João Vitor, foi quando ele tinha uns 4 anos de idade. O Nilmar estava lavando o carro na garagem, né? E o portão eletrônico aberto. Aí, nisso, o Nilmar fecha o portão. Quando faltava um espacinho assim, pequenininho, para poder terminar de fechar, o João Vitor põe a cabeça ali. E a sorte, glória a Deus, que pegou nesse osso aqui, ó. Porque se pega no pescoço, ele tinha morrido ali na hora. E na hora a gente não achava o controle para abrir o portão. O desespero foi tão grande que o Nilmar tentava puxar o portão com a mão, eu gritando desesperada, cadê o controle, cadê o controle? Ninguém lembrou de desligar na luz. Aí a minha menina bateu a mão no bolso e falou, mãe, tá aqui, e abriu. Mas aí ficou nele aqui, sabe? Ficou preto, roxo aqui no lugar, né? Então, assim, questão de segundos. A gente poderia ter perdido ele ali, né? Na nossa frente, né? No portão eletrônico da casa. Então, assim, situação meio confusa, né? Meio difícil. Aí, na época, a gente entrou em desespero total, mas sempre a gente lembrava do Senhor. O Senhor, mais uma vez, operou um milagre na nossa vida, né? Na nossa casa e enfim. Ó, foram muitos, porque o Nilmar, né, já tem esse sangue de brincalhão aí,
Inclusive foi uma das coisas que eu tive dificuldade nós dois tivemos dificuldade, porque eu sempre fui muito séria, muito comportadinha, e ele muito brincalhão com tudo. E eu tive dificuldade de me adaptar, né? Mas teve uma vez, ele sempre ia brincar com os meninos, sair pra rua com os meninos, pra eu arrumar a casa. Eu ficava assim, eu vou faxinar a casa hoje, sai com os meninos. Era sempre assim. Até minha filha reclama isso, fala, mãe, não tenho memória de você quando eu era pequena. Só do meu pai, porque você nunca ia com a gente. E realmente, infelizmente, eu fazia isso. Um dos meus arrependimentos. Por isso que eu falo com os pais hoje, a gente brinca com os filhos. Aproveitem o tempo com eles, né? Aí tá, esse dia eu fui, o Nilmar foi com eles. E tá demorando e tal. Eu falei assim, gente do céu, será que aconteceu alguma coisa, né? E muitas vezes ele nem me falava. Eu chegava em casa caladinho com os meninos ali, acho que até combinava com os meninos, não fala nada, né? Mas ele foi brincar com os meninos na linha do trem. Né, na Potiguara, na Avenida Potiguara ali, passava o trem, né? Aí ele tava ali com os meninos na linha do trem. Só que eles se distraíram, brincando com mamona, jogando mamona um no outro, brincando, pedrinha, aquela coisa toda. Quando ele falou que quando ele percebeu, o trem estava chegando bem próximo deles. E ele só gritou pra Gabriela, a Gabriela estava mais na frente, sozinha, ela tinha uns 5 anos. Falou, Gabriela, o trem. E ela lembra, disse que ela fala que quando o trem apitou, ela falou assim que achou que ela ia morrer ali naquela hora, que o trem ia passar por cima dela. Aí nisso ela pulou pra uma moita que estava do lado, e aí o trem passou. Aí o Nilmar disse que não viu ela. Falou, meu Deus do céu, passou em cima da menina e agora? O que eu faço, né? Aí começou a chamar a Gabriela. E ela saiu da moita, atrás da moita, tremendo. Diz Nilmar que ela tremia toda. As pernas dela batendo uma na outra, assim, os bracinhos batendo um no outro. Aí papai, achei que eu ia morrer, tá? Então ele falou assim, o que você fez? Ela falou, não, eu pulei aqui pra moita aqui. Falou assim, eu assustei porque eu não te vi e tal, né? Essa foi uma história engraçada e ao mesmo tempo não, né? Mas o Pedro também, quando a gente morava em Uberlândia, moramos lá 2 anos. Aí a piscina do quartel estavam limpando, aspirando a piscina do quartel. E tinha ali um restinho de água. A piscina vinha reta e dava aquela queda. Aí os meninos, né, que tiquinho de água lá embaixo, assim, porque os bombeiros só estavam limpando. Aí os meninos subiam a rampa, Pedro e Gabriela. Subiu a rampa, descia, escorregando. Subia a rampa, descia, escorregando. Nisso, a Gabriela olhou pro Pedro e falou assim, Pedro, cadê seu dente? Ele tinha quebrado o dente. Quebrou o dente e desesperou, né? Ai, meu dente, agora, não sei o que e tal. A Gabriela saiu da piscina, pai, Pedro tá sem dente. Aí o Nilmar chegou lá, olhou pra ele, o que você arrumou? Ah, não sei, eu bati a boca, a Gabriela trombou em mim e tal. Aí o Nilmar colocou um bombeiro com uma peneirinha naquele restinho de água que estava dentro da piscina até achar o dente que tinha sumido, que tinha quebrado. Horas ali. E o bombeiro achou o dente, o pedacinho do dente. Aí chegaram lá em casa, né? Mãe, Pedro quebrou o dente e tal. E eu tô assim, não é possível, gente. Né? O Nilmar não tem juízo e tal, já ficava nervosa. Aí eu olhei pro Pedro, o Pedro sorrindo com o dente normal, né? Olhei e falei, mas você tá com o dente aí? Você tá brincando, né, gente? Vocês estão igual seu pai brincando e tal. Eles me pegavam todas as peças que eles podiam me pegar, eles me pegavam. Aí eu tô assim, não acredito. Aí ele me mostrou o copinho, né, com um pedacinho do dente lá dentro. Falou, mãe, aqui é o meu dente aqui. Esse aqui é resina, esse aqui é outro. A dentista arrumou. Mas ficou tão perfeito que não parecia que era dente quebrado. Então, assim, essa foi uma das histórias. Tem a história do sapo. O Nilmar também com eles na lagoa que a gente ia passear uma vez. Aí foi nadando com os meninos. Aí quando eles estão bem nadando lá os 3, né? Nadando felizes lá na lagoa. De repente só vê 2 olhos enormes assim. O Nilmar só gritou, gente, é o sapo, aquela correria toda. Aí a Gabriela começou a desesperar, começou a afundar, e o Nilmar pegando ela e o sapo vindo, aquela correria toda. Então, assim, tem várias historiazinhas assim, desse tipo, que muitas eu acho que eu nem sei ainda. Eu vou sabendo à medida que o tempo vai passando, sabe? Que muitas eu não sei, eles não contaram e eu fiquei sem saber até hoje. Mas é melhor assim, melhor deixar lá que sobreviveram, né? Como se diz, sobreviveram, então tá bom, tá ótimo. Bom, como eu falei, eu casei muito nova, né? Então, assim, eu vivi muito mais tempo com o Nilmar do que na minha própria casa, com meus pais, né? Mas eu era uma adolescente meio chatinha. Eu fui uma adolescente mais chatinha, assim. Eu sempre me dei bem com a minha mãe. A gente tinha um bom relacionamento, assim, de conversar. Eu gostava de contar tudo pra ela. Chegava e contava tudo que acontecia comigo na rua. Eu contava, chegava e contava. Todas as coisas. Eu não escondia nada dela. Mas, ao mesmo tempo, ela era muito controladora, assim. E assim, às vezes a gente acabava não combinando em algumas coisas, né? Mas no geral era bom. O meu relacionamento com ela
foi bom. Casei nova, igual, né, eu falei. Então, assim, muitas coisas, ela mesmo fala comigo hoje, ela fica assim, nossa, minha filha, você casou tão nova. A gente viveu pouco juntas, né, assim, questão de mãe e filha. Ela trabalhava como costureira, ela fazia vestido de noiva. Então, ela assim, trabalhava muito e não dava aquela atenção que ela gostaria de ter dado para nós. Então, ela tem muitos remorsos, assim. A gente conversa, ela tem muitos remorsos, eu até tenho que ficar corrigindo. Eu falo, mãe, isso já passou, não importa mais, você fez tudo que você podia por nós estamos aqui hoje, né, graças a tudo que você fez, que você e meu pai fizeram, na medida do possível, né? Mas a minha mãe é muito preocupada com tudo, então nisso eu tenho que ser diferente. Ela é bem preocupada, assim, ao extremo. Ela, até hoje, com todos nós casados já e tudo, ela fica, você foi ao médico, tomou remédio? Coisa de mãe mesmo, mas assim, chega a ser um pouco extremo, né? Então, nesse ponto eu tento ser diferente dela. Ela é muito preocupada com tudo, ela tem medo de tudo. E eu falo com ela, falo, mãe, medo não é de Deus, a gente tem que confiar que o Senhor está no controle e tudo. Ela também conhece a palavra. E eu sempre falo com ela muito isso, eu falo, mãe, está no controle. Ela fala, nossa, vocês são tudo desgarrados demais, vocês não preocupam tanto, vocês são igual ao seu pai. Ela fica assim, vocês são tudo igual ao seu pai. Em casa, nós somos 5 irmãos. Nós 5 somos realmente bem mais parecidos com meu pai do que com a minha mãe. E ela fica, vocês são tudo igual ao seu pai, ninguém preocupa com nada, depois não vai acontecer alguma coisa. Então, assim, eu tento passar para ela, até hoje eu tento passar isso para ela, mãe, não preocupa tanto com as coisas. Muitas coisas que acontecem comigo, assim, eu nunca fui de levar para ela, porque por causa da preocupação excessiva que ela sempre teve. Então, eu sempre vivi minha vida mais, vivendo a minha vida mesmo, de casada, de esposa, de mãe, sem envolver muito a minha família, a minha mãe, né, no caso, porque eu achava que eu tinha que dar conta, que eu tinha que ter essa maturidade para dar conta das minhas coisas e também não preocupá-la. Então, até hoje eu faço isso. Até hoje, assim, tá tudo bem lá? Tá tudo ótimo. Então, difícil, quando o Pedro adoeceu, né, como eu falei, ninguém ficou sabendo. O pessoal ficou sabendo depois que, né, que ele foi curado, que deu tudo certo, aí sim eu contei. Mas durante o processo eu não contei por causa de preocupações mesmo. Mas assim, a minha mãe é uma mãe muito amorosa com os filhos, muito preocupada em excesso até, que chega assim, até incomodar às vezes um pouco. Meus irmãos ficam um pouco nervosos às vezes com ela lá, porque ela quer tomar conta assim, muito de tudo, dos netos também, preocupa muito com os netos e tal. Mas é uma mulher de fé, de fibra, amorosa e tudo. E eu me vejo parecida nela, assim, nessa questão de amar muito. A gente que é mãe, a gente ama muito. É um amor, assim, não tem como explicar. Só quem é mãe que sabe, assim. Você gerar uma vida, você ter aquela responsabilidade, Deus te entregou na sua mão, o livro agora é seu para você cuidar. Então, ou seja, a sua responsabilidade. Então, isso é muito pesado. Então, a gente, tipo assim, será que eu vou dar conta? E se eu não der conta? Se acontecer alguma coisa? Então, a gente tem essa preocupação constante, né? Eu também sempre tive. E depois que eu me converti, por exemplo, aí eu passei a ser muito, tudo nas mãos de Deus mesmo, e me agarrar sempre em Deus com tudo, e deixar mais Deus fazer. Mesmo de vez em quando eu ainda deixando a carne falar um pouco às vezes mais alto, nessa questão de preocupação com filhos, né? Então eu tento fazer isso. A Gabriela também, por exemplo, quando ela casou muito novinha também, casou com 18 anos também, e ela se separou, né? Com 6 anos de casada. Então, quando ela se separou, na época que ela se separou, foi muito difícil também. Foi um momento difícil, que eu lembrei aqui agora, que nós passamos. Foi muito ruim. A gente vê ela separando, as meninas pequenininhas, né? Ela totalmente desnorteada, sem saber o que fazer. A gente teve que acolher, para dar o suporte para ela na época, até ela colocar a cabeça no lugar, né, e tudo. Então, foi um período muito difícil, porque você é muito julgado. As pessoas julgam muito. Ah, mas sua filha separou? Ah, vocês não são crentes? Como é que sua filha separou? Sabe? Então vem a gente se sente muito culpado. Nossa, eu me sentia muito culpado. Falei, gente, eu não consegui ensinar para ela o que deveria. Eu falhei em algum ponto com ela, que ela não conseguiu sustentar isso. Então, assim, foi bem difícil. Depois nós vimos ela se reerguer novamente, né, e tudo. Mas não é fácil. Não foi fácil. Aí, graças a Deus, casou de novo, né, tá bem, estão bem hoje, com uma família grande, né, com cinco filhos, né. Mas, assim, graças a Deus, hoje, ela mesma fala comigo, assim, para minha mãe, como foi importante vocês terem me ajudado naquela época. Que eu tava com a cabeça... Ela até fala que não lembra muito de muita coisa, ela fala que a cabeça dela estava muito ruim, muito ruim.
Então, assim, foi um momento difícil, mas que graças a Deus passou. Nós conseguimos dar esse suporte para ela também na época, né? Bom, o que eu falaria para eles hoje, se fosse, por exemplo, né, se eu tivesse aí, por exemplo, meus dias contados, por exemplo, é o Senhor Jesus. Mesmo, né, a palavra de Deus fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Jesus, né, Deus jamais se esqueceria. Então, eu tenho certeza que, às vezes eu oro a Deus, eu falo assim, Deus, se eu não conseguir ver algumas coisas ainda, que o Senhor ainda tem para fazer na vida dos meus filhos, né, não tem problema, que eu sei que o Senhor vai honrar as minhas orações, as orações que eu fiz, né, durante o tempo que eu estava aqui, por exemplo. Então eu falaria para eles mesmo, se firmar no caminho, não desviar nem para a direita nem para a esquerda de hipótese nenhuma, que o Senhor está com eles em tudo, em qualquer situação. O Pedro mesmo, né, que ele ainda não voltou assim para os caminhos do Senhor, né? Mesmo depois de tudo o que aconteceu. Mas quando eu adoeci, que quando ele teve a sensação de que ele ia me perder, por exemplo, ele falou, mãe, eu nunca orei tanto na minha vida, eu nunca clamei tanto a Deus. Então se ele clamou, é porque ele acreditava que esse Deus que tinha também curado ele, né, iria restaurar a minha vida, a minha saúde. Então, eu assim, eu acho que o bem mais precioso que uma mãe e um pai pode deixar para o seu filho é o caminho do Senhor. É falar de Jesus, é mostrar Jesus, 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 o tempo todo. Né? E é isso que eu falaria para eles. Nunca se sair do caminho do Senhor, porque ainda que nós não estivermos aqui, eu tenho certeza que Deus coloca pessoas para ajudar, coloca anjos no caminho, coloca, né, alguém para dar um apoio, porque nós somos uma família, né, e acaba que... Então eu tenho certeza disso. Se eu tivesse, por acaso, ido naquela época que aconteceu tudo que eu passei, eu tenho certeza que eles ficariam firmes no caminho do Senhor, independente de qualquer coisa. De amor incondicional a eles, sempre. A mãe é aquela que, independente de qualquer coisa, ela permanece junto, assim, né? Então, assim, às vezes muitas pessoas olham e julgam os seus filhos por algum fato, mas a mãe é aquela que tem um olhar diferente. Ela olha, eu falo por mim mesma, né? Muitas vezes eu via situações que eu falava, meu Deus, não, mas eu não vou desanimar, eu vou continuar orando, eu sei que Deus vai fazer, na hora certa Deus vai fazer, no tempo certo Deus vai fazer. Então, mãe é isso. A gente está sempre para ajudar, para chamar atenção, para corrigir. Às vezes você fala umas coisas duras, às vezes, né? Você vira e fala a verdade ali e tal. Olha, isso e tal, mas depois, logo em seguida, você fica, meu Deus, eu vou ter que consertar. Não é consertar, eu vou ter que bater o bife ali mais um pouquinho, tentar mostrar para eles um lado diferente, né? Então é isso. Bom, igual eu falei, né? A minha mãe me mandou um texto muito bonitinho no meu aniversário, achei muito fofo, e dentro do que ela mandou para mim, eu peguei e escrevi esse texto. No jardim da minha vida nasceram 3 flores, 2 cravos e uma rosa. Brotaram em meu jardim, o tornando mais belo, cheiroso e cheio de cores. Obrigada, Senhor, pelas flores do meu jardim. Flores que o Senhor me deu e são as mais lindas da minha vida. Por elas eu vivo e sou muito feliz e realizada. Cumpra, Senhor, o teu propósito na vida dos meus filhos. Que o Senhor continue regando seus dias com amor, saúde e paz. Mãe nunca desiste. Mãe nunca para de orar. Mãe nunca deixa de amar. Mãe sempre fica. Um feliz Dia das Mães.